Episódio 39, Anexo 2 Podcast. Uhul! Aê! Vamos lá! Acertamos! Começando mais um Anexo 2 Podcast no ar. Sim, essa trilhazinha aí dá aquela molhada, Caramba. né? Essa aí é legal, hein? Muito top. Podia deixar um sonzinho de lounge um dia, ver se a galera gosta, né? É, quando ficar mais tenso, vai Lo-fi. um pad soando, quando for uma ministração mais profética. Não, mano, na resenha, o lounge, o sonzinho de lounge é legal, cara. É legal, é legal. Eu vou na mixagem pôr um sonzinho nos próximos 5 minutos de resenha. Vamos ver se a galera curtir. Se vocês aprovarem, comentem. Eu faço, não posso. Pronto, é isso aí, testando então, valendo. Tô de volta aqui na mesa, hein? Tomei uma bronca aqui. Nossa, falou que fazia mano, tempo um que eu não mês sem vinha. vir, cara. Olha ele aí, ó. Um episódio. Olha ele aí, ó. Podia, mano, podia mesmo, cara. O pior que eu tava com esse som agora, né, Ale? Caramba. Nossa, ele é bom demais. Ele é bom demais, cara. Deixa eu ver se eu quero. Aqui, ó. Mano, Eita, olha aí, mano, o negócio. consegue me confirmar Entrou outro áudio. Cadê, mano? Alguém tem que chamar um técnico de áudio. Não é, não, mas tá bom, vai, vambora. Vai. Só improvisando. Vamos que vamos. Tô de volta, então, é isso. Aqui, ó. Você de volta e outra pessoa de volta. Aí. Alê Siqueira, vamos, coloca o tema de novo. Alê Siqueira. Tá muito complicado. Olha ele aí. Tá bom, vai, nós estamos ruins de Ai, mixagem ai, ai. hoje aqui. Alê voltou. Boa, Ale. Tamo aí, gente. Vamos que aconteceu? vamos. A galera tava cansada semana passada? Tava no bode, né? Não, semana passada. Eu acho que depois daquela maratona de 3 horas lá do Ah, foi. Eu saí de casa 8 horas da manhã. Family Day, os caras deram uma cansada, viu? Foi. Mas não foi do Family Day. Como é que eu fiz na vida? Foi, 3 horas. Semana foi. passada foi... É, Não, depois do Family Day os caras correram. até hoje? Até vocês voltaram hoje. Não, mano, eu só não vim semana passada. Eu que dei o gancho em duas. Fui eu. Nossa, Ale. Nossa, O Ale só vem quando tem artista. Perde a cadeira, hein, mano? O Ale, Verdade, hein? o Ale vem com o Mike Shea e depois do Mike Shea ele vai esperando o Kevin agora pra ele voltar. Né? Aliás, derrubaram o nosso pod do Miami. Mas a Deus, gente hein? pode editar, né? O Mac Xi tira a parte Tipo que eles tudo, tira cortaram. tudo. Eles, Nossa, mas mano. eles falaram o que foi? Faço ideia do que foi. Então, Dá pra é saber. YouTube. Queremos você aqui. Teremos retratações. Bom, Nossa, que episódio hoje? 39. 39. Ó, nós temos oferecimentos, hein? Olha só, o Hoje Anexo tá 2 legal, Podcast, meu amigo. Nós temos patrocinadores já, ó. Nós recebemos aqui uns presentes da JC Livros. A Depois a gente coloca o querida arroba. Jéssica. Vamos colocar o arroba. Deixa eu passar o arroba já aí pra você seguir. Fica ligado porque a gente vai ter aí sorteio de livros agora aí com o pessoal da JC Livros que mandou aqui pra gente aqui uns livros irados, hein? Que top. A gente vai pôr depois uma fotinha, alguma coisa pra gente divulgar aí. O arroba deles é JC_Livros. JC_Livros lá no Insta. Segue lá, gente. Segue, compartilha, comenta lá, viu? Vamos ajudar aí o pessoal aí que tá empreendendo, que tá aqui também trazendo aqui, ó, os presentinhos. Em breve vocês vão ter imagens. De novo a gente tá prometendo Mostra aí, isso. Bages. Olha aí, ó, só livro Olha, top, mano, cara. olha só, cara. Só livro Mano, top, ó. Esse daqui, cara, esse aqui é muito. A Isca de Satanás. A isca de Satanás. John Esse aqui Bevere. também deve ser bom, porque a Joyce Meyer é bom. Raiz da Dá um Rejeição, sorriso, Fabi. Peregrino é clássico. Peregrino. Lindeza. Liga. Muito top, viu? Obrigado, Jéssica. Sigam lá, hein? JC_Livros. É isso, obrigado. Ganhamos bolinho gelado da Padaria Forte. Muito Ó, bom também. Tá ficando Ganhamos legal, nada, foi hein? comprado. Nossa, Pastor que comprou. sincerão assim, né? Sincerão. Quis fazer um agrado pros meus amigos aqui, mano. É isso aí. Quem quiser patrocinar a gente também, trazer mais livros, CD. Comida, CD, comida. Isso. Comida, o Ale só quer Se comida. tiver comida, o Ale vai estar em todos os episódios. O Ale Já toca no que- Coco Bambu, ganha uma refeição só pela vinheta, todo culto, Verdade. depois ele quer comer, mano. Spadini, a gente nunca mais comeu açaí aqui, viu, Spadini? Coco Bambu, queremos vocês aqui Nossa, também. mano, caramba. Ó, você podia ter arrumado um patrocínio lá, pô. Podia Caramba. só a cocada tava bom. Uma cocadinha. Ou a torta de limão, top. Nossa, meu. É muito bom. Você tá ouvindo agora esse episódio, em algum momento você tá com fome, é isso. Ferrou. Vamos que vamos. Bora. Então tá bom, vamos lá, pastor. Hoje foi bom o culto, hein? Eu peguei online, gente. Vamos pros Mas careca, aqui. né? Não, mas vamos fazer um recap antes, que no último episódio a gente não fez recap. É.
Não fez. A minha mãe, que às vezes ouve, se ela estiver ouvindo esse, um beijo pra ela, ela falou, quando eu não pego o culto é ruim, de ouvir o podcast, mas quando eu pego o culto é maravilhoso. Mas mesmo assim, o recap faz bem, né? Pra mesmo quem não pegou o culto. É bom. Eu vou fazer assim, bem rapidinho. A gente tem falado sobre Elias e a substituição de Elias, não substituição, mas a sucessão de Elias, boa. E essa pessoa é Eliseu. Depois de muito tempo servindo e caminhando com Elias, imagino o tanto que ele deve ter aprendido, ele finalmente se vê só. Ele viu Elias subindo no redemoinho, Deus recolheu ele. E aí a gente viu hoje o que acontece depois que você se vê só e você tem que dar os teus passos, as tuas pedaladas, fazer o teu esforço. E 3 eventos aconteceram depois que Elias foi embora. O primeiro é que o pessoal quis ir atrás de Elias. E Eliseu falou, não vai, mano, não vai atrás. Eu sei o que aconteceu com ele. Não, mas nós queremos. Quem sabe Deus levou ele nesse redemoinho e ele foi parar em algum outro canto, em alguma outra montanha. Deixa a gente procurar ele. Ele falou, não vai. Eles insistiram tanto que eles foram. 3 dias depois eles voltam falando, mano, não achamos Elias. E Eliseu fala, eu falei pra vocês não irem. Só perderam tempo. Mas em Jericó, eles reconhecem a unção de Eliseu e eles falam, profeta, já que você está aqui, vê a nossa cidade. Ela é boa, localizada, mas a água é impura, as coisas não crescem, a terra é infértil. E aí, vê aí o que dá para fazer. E aí ele pede sal e ele joga sal na fonte de água e as águas são purificadas. E então ele sai de Jericó, vai para Betel, e em Betel ele vive esse terceiro evento que os jovens da cidade amaldiçoam ele, dizendo, vai embora careca, vai embora careca. E ele se volta para esses jovens, amaldiçoa eles em nome de Yahvé, e a gente vai esclarecer depois o que é essa maldição. E o texto diz que 2 ursas saem da floresta e despedaçam 42 jovens que estavam amaldiçoando Eliseu. Tudo isso para justificar o tema dessa palavra, não para justificar o tema, mas para mostrar, conforme o tema dessa palavra, que Deus respalda o nosso chamado. Deus é um Deus que não deixa a gente na mão, e todo mundo que Ele chama, Ele respalda, Ele está junto, Ele trinca, Ele abençoa, Ele dá munição, Ele dá capacitação, Ele dá recursos espirituais para que essa pessoa cumpra o chamado, Ele respalda as palavras liberadas. E esse chamado profético, cara, que é um chamado, quando a gente diz sobrenatural, não é que ele fica manifestando sobrenaturalidade o tempo todo, mas ele é sobrenatural porque você saca dos céus respostas e soluções que só são dadas através de revelação. Então é um chamado profético lindo e quando você é chamado por Deus, Ele vai respaldar as tuas palavras e Ele vai fazer aquilo que Ele te chamou para fazer acontecer. Então a mensagem de hoje se chamava Deus respalda o chamado de Eliseu, que agora se via sozinho, tendo que caminhar sozinho. Basicamente isso. Top, hein? Não foi o melhor recap, mas, Não, foi ótimo. mas dava para entender. Deu pra entender Perfeito. tudinho. Vamos começar pelo começo, então. Eu já vou começar mandando a braba, então, pra ele. Vai. O que é chamado? Essa é uma boa pergunta, porque chamado tem a ver com vocação, no sentido daquilo que você foi designado para fazer. A Bíblia diz que um chamado da parte de Deus, ele é designado para nós muito antes da gente se ver, se entender que a gente tem esse chamado. Então um exemplo que eu usei foi de Jeremias, e o texto de Jeremias começa dizendo que, o texto diz em Jeremias 1,4, que do ventre materno Deus já tinha designado ele como profeta das nações. Então os desígnios de Deus, eles precisam ser agora vividos e cumpridos. Esse basicamente é o nosso chamado para fazer. A palavra chamado, eu já comentei isso. A raiz da palavra chamado, chamar, é a palavra vocar, invocar no nosso vocabulário, mas do italiano, liga lá pro teu irmão e pergunta o que é vocare. Vem do latim, vocare, que é chamar.
E então, chamado e vocação, eles têm uma relação muito próxima, né? E então, quando você, enfim, tem um propósito de Deus, um desígnio de Deus para ser vivido. Eu resumiria assim, talvez, chamado. Todo mundo tem um chamado? Eu creio que todo mundo tem um chamado, cara. Todo mundo tem um chamado. Eu tenho certeza que todo mundo tem um chamado específico para viver. Agora, tem chamados que eu acho que são universais, eles são gerais, eles são chamados... Comissão, essas coisas mais pra gente. Um comissionamento, ele pode ser também uma palavra que vai bem aí, não para chamado, porque o comissionamento diz a respeito de uma coisa pontual, específica, no decorrer da tua jornada de vida, você tem uma comissão ali para fazer. E um chamado diz respeito a alguma coisa que é mais duradoura, mais específica também? Ela é específica, como eu disse, tem algumas que são gerais e tem algumas que são muito específicas. Por exemplo, a chamado de ser pai. É um chamado que todo mundo já nasce com esse chamado, com esse propósito de ser. Por exemplo, de ser missionário, de pregar a mensagem do evangelho. Tem chamados para ser ministros do amor de Deus, representantes de Deus na terra. Somos corpo de Cristo. Então, é como se você falasse, nós temos um chamado para representar Cristo, mas como? Se é o olho, se é a mão, se é a boca, se é o pé, se é a testa, se é o quê? Então, aí é um chamado mais específico e cada um, né, se encontra esse teu chamado. Então, eu classificaria o chamado entre específico e geral. O geral, né, enfim, são alguns que a Bíblia especifica para nós. E os específicos são aqueles que Deus te revela, que são só para você. Tem a ver com o teu lugar, tem a ver com o lugar de onde você é plantado, estabelecido, tem a ver com algumas capacitações pessoais tuas. Por exemplo, eu não tenho capacitação na música como você tem, como o Cauê tem. Eu, Fabi, não temos. Então, por causa dos talentos que vocês têm um chamado que a gente não tem, é mais específico. Tem gente que é alta, tem um chamado, tem gente que é baixa. Você me colocou na mesma prateleira do Alê, tá de brincadeira. Pô, mas se liga. Você é músico, Alê, você é músico. Músico, faz 3 acordes no violão. Faz, os galhos secos só tem Não, mas bem legal, bem legal. Você vê que é um assunto que tem... Quer mandar a sua braba aí, Fabi? Que eu perguntei, a minha vai ficar pro final. Então tá bom, então ótimo. Mas a minha pergunta é pra mim, eu acho que é libertadora também. Porque esse lance, todos têm chamado, cara, tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Não, pra quem tá ouvindo, cara, você tem isso é libertador, porque isso dá senso de pertencimento, de propósito, né, enfim. O lance é que as pessoas, cara, o chamado, ele sempre vai ter um pouco a ver com aquilo que flui natural de você, mas ele necessariamente vai ter a ver com coisas que vão além daquilo que você sozinho é capaz de fazer. Então, por exemplo, você tem um chamado para música? Tem, porque flui, tá na família, tá quase no DNA da tua família, vamos dizer, tá lá. Agora, ele tem a ver com o que você já flui, né? Mas ele também vai ter a ver com coisas que você sozinho não conseguiria fazer. Tem a ver com uma exposição que você não conseguiria produzir, com a revelação que você não conseguiria produzir, com uma liberação de altar que você humanamente não conseguiria liberar, entendeu? Uma capacitação espiritual. Né? É, uma inspiração, sei lá, que não é natural, que é sobrenatural, enfim. E é isso. E aí Eliseu recebeu, ele se deparou com o chamado dele muitos anos antes, ele trabalhou esse chamado, aprendeu sobre esse chamado e agora chegou a hora dele operar sozinho, né? E aí o que acontece quando a gente começa a operar sozinho? Esse era o grande lance. Você falou que você gosta de pôr a galera no front e tal, e você já fizeram isso comigo. Tem alguma história legal assim que você podia compartilhar com a gente? Cara, do início do seu chamado pastoral, ou como pregador, ou como líder? Então, um dos maiores desafios para mim foi
vou dar um exemplo bem prático disso que eu falei. A gente começou o trabalho aqui em Guarulhos e ele era, qual a palavra que eu posso usar? Ele era domável, ele era factível, ele era realizável dentro da minha capacidade. Mensurável. Né? Assim, eu olhava e falava assim, tá bom, vamos lá, vamos fazer uma reunião com as 20 pessoas que estão lá, a gente reúne os caras, senta, fui líder de célula tantos anos, botar esses caras numa cadeira, trazer uma palavra, tudo bem, vamos embora. Já era algo que eu fazia, que eu tinha certa condição de fazer. Por exemplo, quem cresce em igreja, como eu cresci, tem essa parada de, você se acostuma um pouco com o altar, né? Então, por exemplo, as meninas, por exemplo, a Lolo, ela vai ter com 15 anos uma facilidade que a enorme maioria das amigas dela não vai ter, porque ela já subiu no altar, ela já falou, ela já cantou, ela já não sei o quê, né? Ô, paizão, deixa eu fazer um anexo aqui. Cara, hoje a gente foi ministrar lá. Eu fui ministrar lá embaixo com as crianças. Ah, é verdade, você tocou no infantil. Mano, o que a Lolo adorando, irmão? Ah, é? Ela veio ela tava adorando na minha frente, mano, ela fecha o olhinho. Na hora que termina o louvor, ela enxuga, cara, o olho. Você percebe que há um... Ela se sentiu, acho que, cara, segura, confortável com você. Meu Deus, Cauê. Fazia um tempinho que eu não via ela adorando assim, cara. Porque eles ficam ali embaixo, né? Cara, como ela tem a sensibilidade dela aguçada pra adoração. É impressionante, cara. Tem. A Lulu carrega algo especial. Ela carrega, mano. Agora você vê, mesmo que ela seja acostumada com igreja, de um dia pegar o microfone, de um dia adorar, de um dia não ter vergonha de fechar o olho e passar um papel esquisito na frente de outro. Tudo isso você vai desenrolando, né? Mesmo assim, quando eu assumi a igreja, eu não conseguia entender que eu poderia ser capaz de cuidar de um número tão maior como hoje a gente vive, entendeu? Então tem a ver com o que você faz, mas tem a ver com coisas que são maiores do que aquelas que você consegue. Então a gente já contou essa história algumas vezes, mas eu me lembro direitinho quando a gente estava ali prestes a pôr a chave da igreja na mão do AP, falar, pode mandar lá, a igreja está redonda, filé, tem os ministérios básicos funcionando lá, mano, dá para ir para cima. E aí, eu sinceramente, cara, naquela época, eu tinha uma vibe que eu ia ser um homem dos negócios. Cara, eu ia ser, era isso que Deus tinha para mim, e aí tinha uma palavra na minha vida de que eu ia ter uma unção com recursos e tal. E eu falei, baby, é isso, a empresa, mas nós vamos voar e tal. E eu, na época, eu tinha um monte de planos e sonhos, cara. Eu falava, na época, eu tinha 2 projetos andando. O primeiro era de importação de roupinha infantil. Falei, cara, se isso aí virar, nós importamos um container com 72 mil peças. Caramba. De roupa infantil. E com a nossa etiqueta, que chamava Prime Kids. A minha empresa de pedra chama Prime Stone. E a de roupinha infantil era Prime Kids. E aí eu falei, vai, Prime Kids, mandamos, elas vieram com etiqueta, ela tinha saquinho, tinha tudo, nós botamos em um monte de loja. Cara, se virar, nós vamos pedir o segundo, o terceiro, o quarto. A gente tinha um outro projeto que era para ter páginas amarelas de diversos produtos. Era uma loucura lá. A gente tinha 120 domínios de sites para a gente poder compilar, era com o nome de cada país. Era tudo .com. Enfim, a gente tinha um monte de... Eu falei, cara, isso vai virar. E eu achava que pedra era um negócio assim... Se for pra lá, serviu até agora, né? Mas eu achava que as coisas iam virar. Eu falava, baby, tem uma palavra sobre as nossas vidas, é isso, tal e tal. Quando a gente assumiu o pastor... Eu não esperava que eu fosse ficar. Eu não achava que eu ia ser pastor. Entendeu? Então, eu lembro que eu falei, cara, como é que vai ser, cara? Eu vou ter que, mano, preparar uma palavra pra pregar por semana... ou a cada 15 dias, se você revezar, então, até vai. Agora, sério, cara, todo dia, toda semana, 2 vezes, mano, como é que nós vamos fazer? O trabalho é pesado. Então, eu me vi ali assim, caraca, tô aqui, e agora? Então, essa pra mim, eu acho que foi o maior choque de eu estar ali, fazendo aquilo que eu, sei lá. Tem uma outra também que eu me lembrei agora. Eu sinto que hoje... Eu caminho numa graça de... Sabe o que aconteceu essa semana? Foi muito legal. A gente foi com o Instituto Forte. A Keila foi, a Carol, que cuida do projeto Família Acolhedora, foi.
e a gente teve uma solenidade na prefeitura com o prefeito, o prefeito de Guarulhos, o secretário de gabinete dele, que é o americano, o secretário de assistência social, que é o Fábio Cavalcante, e um vereador que lançou um projeto que estabeleceu o Dia da Família, por causa da família acolhedora, que é um projeto pioneiro que Guarulhos vive. Guarulhos e mais alguns poucos municípios do Brasil ainda, que é um projeto lindo do Instituto Forte, que pega uma criança e deixa num lar temporariamente até ela ser adotada definitivamente. Em vez dela ficar institucionalizada, ela fica num lar, recebendo afeto, carinho, amor e tal. Esse projeto, um dos projetos que o Instituto fez. E esse projeto é tão relevante e ele tem sido feito com tanta excelência que estabeleceu-se o Dia da Família Acolhedora por um vereador que é cristão, que é o Wellington Bezerra, que, diga-se de passagem, é família acolhedora antes de ser vereador. Ele já está na 3ª criança. Olha que louco. E ele é tão entregue a esse projeto de cuidar das crianças. Aliás, ele tem uma bandeira que é contra a pedofilia, contra o abuso, qualquer tipo de abuso infantil e violência, etc. E ele estabeleceu o Dia da Família. E a gente percebeu como a gente é relevante, cara, e como esse projeto é lindo. Muitas famílias estavam ali sentadas, a gente já acolheu mais de, acho que 94 crianças já passaram, o que é muito, muito lindo. Crianças que tiveram a vida transformada e tal. E hoje, cara, eu me sinto à vontade de estar ali. Não importa se for o Guti, o próximo, quem for, e não importa quem fosse, cara, eu acho que eu me sinto à vontade em sentar diante de alguém e poder falar, trazer uma palavra e tal. Eu já falei com alguns CEOs de empresas grandes, então eu me sinto confortável. Não sei, talvez seja uma graça, mas eu me lembro da primeira vez que eu fui exposto a isso. E foi um negócio, assim, chocante, mas que foi totalmente no flow do flow, cara. Assim, bom, foi. E que se não fosse a graça de Deus, assim, o respaldo de Deus, eu me lembro que a gente estava orando, como que se fala? Cara, me fugiu a palavra. Sem ser visto. A gente estava... Como que fala quando está fazendo... Secreto? Não secreto, é uma palavra mais... melhor colocada. Você estava fazendo... não escondido. Caramba, qual é a palavra que fala? Puxa. Não oculto. Oculto é ruim, né? Não, quando você tá no bastidor, você tá fazendo... Você não tá exposto, você tá fazendo... Uma retaguarda. Eu também... Curto no vocabulário. Você tá fazendo sem ser visto. Me fugiu a palavra, já eu vou lembrar. No anonimato? Anonimato, anonimamente, isso. Estou fazendo boa palavra, era essa daí. Anonimamente, sem que o prefeito soubesse ou que as pessoas soubessem, a gente foi orar no gabinete. Uma pessoa que é parceira dele lá ele permitiu, a gente foi num dia que ele não estava lá, que o gabinete estava fechado, num horário que ele não estava, que o gabinete estava fechado, e nós fomos orar, mas nós fomos para mandar fogo e fazer alguns atos proféticos ali e tal. E quando a gente estava lá, ele chegou. E chegou uma trupe lá de pessoas. E eu acho que na graça ali, ele falou, continua, e a gente continuou ali. E, irmão, vou te falar, totalmente dirigido no espírito, cara. Eu lembro que foi um cara que ele era presidente da Câmara dos Vereadores e ele estava junto na trupe, junto com outros vereadores, junto com o prefeito. E eles, entraram quando o time estava lá orando. Time de intercessores, Marcião, a Francis e tal. E a gente estava rachando de orar, brother. Rachando. Mano, Deus mostrando algumas coisas. Tava uma presença. E aí eles chegaram. Quando a gente chegaram, lógico que a gente ficou mais intimidado assim. Ele falou, não, continua. A gente ficou intimidado. Mas uma hora eu parei e falei assim... Vocês sabem o que está acontecendo aqui? Aí todo mundo ficou assim. Eu falei, deixa eu explicar para vocês como é o mundo espiritual. É assim, assado. Trabalha com legalidade. Tem legalidades aqui, ali. A gente começou a fazer uma limpeza na sala, tirar alguns objetos. Foi muito interessante.
até que Deus pegou, cara, movido no espírito, e eu trouxe uma palavra para o cara que estava lá. E eu nem sabia quem era e nem o nome, mas Deus apontou. E aí eu falei, ajoelha aí. Ele ajoelhou. Mano, quem eu era, entendeu? Nós estamos falando de praticamente 7 anos atrás. E eles ajoelharam. Eu falei, nossa. E aí eu falei, repete assim comigo. E fiz uma oração e eles foram repetindo. Como autoridades nessa cidade. Como autoridades nessa cidade. Eu declaro agora, que nós seremos aqui, governadores com equidade, governaremos com equidade e justiça, que nós assinaremos, e eles repetindo, cara, nós não toleraremos. Foi quase um juramento, né? Foi quase um juramento, mas foi algo, muito sobre... Presta atenção no que eu vou falar agora, que acabou de me ocorrer. Eles repetiram, cara. Eles repetiram e a oração não foi curtinha assim, foi uma oração de alguns minutos. Nós declaramos que naquela Câmara de Vereadores, só passarão projetos justos, que nós não aceitaremos receber nada, porque, mano, foi uma oração assim, cara. O cara que habilitou a gente a entrar no gabinete tava com o olho desse tamanho, assim, mas não por tipo, mano, vocês estão queimando meu filme, mas assim, caraca, não tô acreditando. Cara, foi um negócio lindo, cara. Quando eles saíram, e eles falaram assim, ó, podem ficar aí, a gente espera lá mais um pouco. Eles saíram, o cara falou assim pra mim, mano, eu nunca vi isso. Cara, alguns desses caras que estavam aqui são os caras mais corruptos que a gente sabe, que eles operam debaixo desse espírito. Eles declararem isso, é sério, cara. E a gente... E foi um negócio sobrenatural. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente estava lá fazendo o que a gente tinha que fazer, mas que foi muito além do que aquilo que naturalmente a gente poderia fazer. E bum, de repente a gente estava exposto a uma situação, solto na pista, tendo que fazer alguma coisa. E aí olha que louco, cara, a gente passou a orar, senão o Ale foi muitas vezes lá comigo, a gente fazia aquele formatinho célula, como a gente foi várias vezes, o Ale fazia o louvor. Mano, secretários sentados lá, como é teu nome? Eu sou o fulano, sou secretário de não sei o que e tal. E você? Eu sou o João, secretário, né? Tinha tudo isso, era o esqueminha célula às vezes. Mas depois ficou um pouco mais reservado assim, mas a gente tem o tempo de oração lá e tal. Aí, cara, sabe o que aconteceu? Nessa solenidade aí, eu tive uma falazinha ali, fiz uma oração, a gente agradeceu tudo que a gente tem feito e tal. Falei como pastor mesmo, porque eu estava como presidente do instituto, mas eu fui apresentado como pastor. Então, beleza, de fazer o meu papel como pastor. Falei, pô, Deus faz isso, faz o solitário habitar em família, mas ele usa vocês, as famílias, vocês são... Vamos orar, que Deus abençoe. Foi lindo. Bom, falou, o secretário falou, o vereador falou, pô, cara, uma iniciativa bonita, colocou o projeto lá e tal. Aí o prefeito falou um pouco mais longamente lá, mas foi bem bonito, citou até a Bíblia, falou de amar o próximo e tal, foi bem legal. Chegou no fim, a gente fez lá uma coisinha para fotos, todo mundo assinando. A minha assinatura não tem por que tá lá, mas você põe como se comprometendo a fazer valer aquela lei, ou seja, auxiliar famílias, viver o dia da família e tal. Assinamos aquela fotinho e tal, bem bonito. Chegou no fim, o prefeito falou assim, pessoal, antes de ir embora, eu queria que o pastor fizesse mais uma oração pela cidade. Falei, cara, que coisa linda, né? Vamos orar pela cidade, cara. Vamos orar por uma cidade e tal. Aí, a gente orou. Só de ter esse espaço, eu já acho lindo, cara. Já acho maravilhoso isso. Aí, o americano falou assim, posso falar uma coisa para vocês? Vocês sabem, no ano de 2023, qual foi a cidade com mais de 1 milhão de habitantes mais segura do Brasil? Com menos criminalidade do Brasil? Com menor índice de criminalidade do Brasil, entre todas as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, Guarulhos. Ela é a cidade considerada mais segura entre todas as cidades do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes. Cara, eu tenho essa notícia do jornal aqui. Eu vi também. É no jornal, você viu? É um sonho isso, cara, brother. Isso é muito louco. É muito louco, sabe por quê? Porque a gente, cara, e aí a gente tá entrando num assunto que é muito a ver com o culto. A gente paga o preço pela cidade, entendeu? Uma cidade que tinha índices terríveis e que hoje vive uma condição, uma realidade espiritual
já um pouco diferente do que a gente viu há 10 anos atrás, há 15, quando a gente chegou aqui, entendeu? Isso não é fruto só, óbvio, do que a gente faz, mas é parte do que a gente faz, entendeu? Já foi considerado muito violento, por sinal, né? Acho que você que vem de São Paulo, por exemplo, não sei como que soava isso pra você lá, mas Guarulhos era visto muito como quebrada, como não era um lugar. Era visto como quebrada. Acho que ainda é, mas é uma transformação de dentro para fora, né? A gente fala aqui no centro, talvez nas periferias mais distantes aí, a gente ainda veja muita coisa. Talvez você esteja rindo, falando, tá, que você não teve teu carro roubado, eu tive. Mas é ver diminuindo, é ver um traço de esperança, cara. Sim, de alguma então coisa. É muito grande, cidade muito grande também, né? Lógico que não tem como ter um controle total. Guarulhos é a maior cidade do Brasil não capital. A maior não capital. Caramba, também não sabia dessa. É a maior, cara. Não tem nenhuma cidade maior. A gente é maior do que várias capitais. Mas a gente, não capital, entendeu? Não tem nenhuma que seja maior que Guarulhos. É impressionante, cara. Mas isso aí, tudo que você contou, é pra dizer que o chamado onde vai além, quando você... Exatamente. Então era como se eu soubesse que Deus tinha alguma coisa, mas naquela hora ali, pum! De repente, potencializado também. Eu estava exposto a uma realidade que não era... Eu não tava... Se não fosse o Espírito ali, meu irmão. E a gente falou no pod passado, né, Fabi? Que se não fosse Deus, tipo, vai lá, filho, eu tô aqui... Você é um pangaré mesmo, mas foi eu que te amei, então eu vou te salvar aqui, e prega aí, e de repente você sobe igual um frango ali por aquela porta de trás, com um buraco no estômago, um frio na barriga, e de repente Deus vem e faz, cara, porque é Ele que faz, não é porque é você. E acabou, não tem o que se fazer. A igreja fala, pô, o pastor arrebentou. Não sabe o que Deus fez, entendeu? Porque eu não subi desse jeito aqui, cara, entendeu? E tem tantas vezes que é exatamente isso que acontece, assim como tem muitas que eu falo, mano, hoje eu vou arrebentar, me preparei. E eu subo aí e Deus fala, não era nada disso. Tipo isso, cara. Acontece. Eu lembrei de um negócio muito legal, cara. Na hora que você estava pregando, eu estava ouvindo lá pelo YouTube. Você não vai lembrar desse detalhe, mas a hora que você falou que Deus respalda o chamado, Deus quando, né? E isso é muito importante, eu acho, para a gente ter esse respaldo, acho que é importantíssimo. Você saber que foi Deus que chamou e de alguma forma Ele vai te mostrar. A gente estava numa festa, acho que, se eu não me engano era do Nick, do Marcião, tem uns anos atrás, eu acho que era 1 ou 2 anos do Nick. Não sei se era tudo isso, enfim. E aí o presbítero Leandro, na época era líder do Ministério de Homens, a gente tava na festa assim, aí o Leandro falou assim pro Marcinho, cara, não vou poder pregar lá no culto de homens e tal, tô tentando arrumar alguém aí, não consegui ninguém e tal, a gente tava numa roda assim, e eu pangarezão, acabado de chegar, e aí você e tal, não posso, o Marcinho não podia tal, não sei o que, aí o Leandro falou assim, manda o Cauê, mano, aí o Marcinho fez uma cara, mano, pra ele, tipo assim, ó, mano, cala a boca, tipo assim, sabe? Você lembra? Você não vai lembrar, não? Fez assim, ó. Mano, se liga, tá ligado? Aí ficou mó climão assim, mano. Sentiu. Eu falei, caramba, mano. Golpe. Tipo, mano, se fosse numa pelada assim, na hora de escolher o time, o Cauê seria o último exatamente escolhido, isso que eu lembrei, exatamente isso. Tipo, mano, quem que vai? Não, chama o Oreia lá, não. Então, deixa aí, vamos com o 9 mesmo. Aí passou, mano, não tinha ninguém. Aí rodou a festa. Isso aí era no começo da festa. Aí no final da festa, nós indo embora, aí o Marcinho veio e falou, e aí, mano, se eu mandar você ir pregar lá, você vai? Acho que fez uma pergunta assim que você fez. Depois dessa, né? Eu falei, não, eu vou, pô. Aí foi, então tá bom, então vai lá. Tal dia, tal, enfim. Aí passou. E aí, eu nunca tinha pregado. Era a primeira vez que eu ia pregar. E aí, cara, era um culto de homens, estava um dia tipo hoje, assim, ó, chuvoso, tava frio. Tipo, mano... Ninguém. Tinha de sexta? Eu acho que tinha 30 caras, assim, no máximo. E era na nave, a igreja cheia e tal. Era um culto de sexta, 8h30 e tal. Foi. E, mano, aí eu fiz essa oração, falei, Senhor, eu já tinha umas paradas de... sempre gostei, né? Pregar na célula e tal. Mas eu tinha essa dúvida. Do tipo, será que é isso que o Senhor tem pra mim e tal? Tipo, eu quero, eu gosto, mas eu não sei se é o que Deus tem. E aí veio essa era a oportunidade e tal, a oração foi essa. Eu falei, me respalda, me ajuda, me dá um sinal, alguma coisa, mano.
Tinha 30 nego, mas eu lembro que foi um marco assim na minha vida. Deus, eu era uma palavra sobre toque, no toque de Deus, homens tocados por Deus, era um negócio assim. Mas foi um culto, mano. Uma presença e tal. E por que foi muito importante? Que aí no final o Marcinho tava escondido lá na... Você lembra disso, não? Não tô, cara, não tô lembrando. Nem lembra disso, né? Você tava escondido na comunicação aqui. Ele veio tal, e ficou escondido. Ele falou, não queria te intimidar e tal, não sei o que, mas foi super importante pra mim. E, mano, esse dia me marcou. Tinha 30 pessoas, foi um culto, né? Tipo assim, sem nenhuma pretensão, mas foi o dia que Deus me marcou e falou, é isso. E nunca mais eu tive dúvida depois desse dia. Isso é importante porque talvez se fosse o contrário, isso aí, vai lá você e tal, como é que seria? Eu vi o cuidado de Deus em todos os detalhes. Verdade. Tipo assim, eu tô te chamando, vai lá, não é ninguém que tá mandando você ir e tal, você tá sendo respaldado. Uhum. E aí aconteceu. Isso é muito importante. É engraçado, o Digão e o AP também contam, eu não me lembro do dia do evento, mas no dia que a igreja era pequena, não tinha muitas outras igrejas ainda, tinha mais no estado de São Paulo, tinha Santos, tinha Itanhaém, tinha Boiçucanga, tinha poucas, e aí não tinha nada fora do estado ainda, só o Bigard que eu acho que tinha começado alguma coisa em Niterói na época. E aí o Digão falou assim, meu Deus, falou pro AP, Deus tá falando comigo que eu vou pro sul, que eu vou para Rio Grande do Sul. E o Rina falou, cala a boca, Digão, você acha que Deus vai falar com você, não vai falar comigo e tal, não sei o quê, você não vai para lugar nenhum, você é meu líder de intercessão, fica aí e tal, não sei o quê. Então, naquele mesmo culto, Deus pegou o Rina no espírito, no fim do culto, ele falou, eis que te digo, você vai pro sul. Então, quando Deus pega assim, para confirmar, tipo assim... Imagina a pulga atrás da orelha, por exemplo, do pastor Digão, né? Mas depois ele vem e confirma assim, pra gente não questionar, né? Agora, mesmo com um chamado, tem dia, cara, tem dia que a noite é fogo. Tem dia que, mano... Tem dia que... Aí essas horas que você dá uma questionada, porque isso implica em você estar tentando conectar. Essa era uma outra pergunta, né, que eu ia fazer. Acho que você, como pastor, já há alguns anos aí, já deve ter se deparado bastante com isso. Quantas pessoas que se perdem no chamado também? Então, aí é que vem aquele lance, cara. Muita gente pega o chamado e usa o chamado como um pedestal. E aí fica horrível o negócio, porque o chamado... Você encontra muita identidade no teu chamado. E de fato, cara, o teu chamado diz muito a respeito de quem você é e tal. Ele te expõe. E se você usar isso da maneira errada, cara, acabou. As pessoas se perdem no meio do caminho, né? E esse lance que você falou também de tipo, o chamado, ele é impulsionado quando você tá junto com o Senhor também. Tem coisas que você não, por mais habilidoso que você seja, você sabe que você só foi ali porque teve a graça, porque teve o Espírito. Ou seja, é você tá junto. Eu gosto de viajar muito em Gênesis, assim, né? Na origem e tal. E sempre buscar lá em Gênesis onde que tem ali os princípios. Então, eu até viajando sobre isso, já até ministrei. Qual que é o chamado de Adão, por exemplo? Qual que era o chamado dele? Porque não tinha igreja, não tinha louvor, não tinha pregação. Qual que era o chamado dele? Então, o chamado, você pode até ter um lance a respeito do chamado, que é uma identificação com ele, porque você sente. Por exemplo, como a gente disse, você recebe a unção que você serve. Então, por exemplo, imagina que a gente visse uma banda tocar. Imagina que o Molina estivesse aqui. Primeira coisa que ele vai ver na banda? O baixo. Que baixo que o cara toca. O que o cara tá fazendo. Se ele deu um milho ali e tal. Mas o baterista tá nem aí. Ele vai olhar, caraca, tem um aquário. Será que funciona? Cabe não sei o quê. Não sei. O Guita vai estar olhando outra coisa. A pessoa que adora vai só sentir a atmosfera, não vai nem estar aí pra música, entendeu? O Fabi entra e fala assim, cara, esse som tá horrível, tá abafado aqui. Se o cara der isso aqui, vai ficar melhor. Você, cara, identifica e se move naquela tua graça, naquele teu chamado. Então você tem aquele feeling, é ali que você vai viver, que você vai crescer. Então você tinha perguntado sobre
Adão. Adão. Chamado Exatamente. de Adão. Então, você pode até ter um mentor para te ajudar, mas você sabe onde você vai fluir, porque está dentro de você. É como se Deus Foi tivesse... projetado Você foi projetado para aquilo. Então, quando Deus ele faz Adão, ele projeta Adão para várias coisas, que são chamados um tanto quanto mais naturais. Governo, Para multiplicar, para dominar, para lavrar, para produzir e etc. Imagina, cara, se Adão tivesse tido a moral, sei lá, de ter alinhado todos os filhos e descendentes. Não teria um Caim para fazer as porcarias, ou não teria descendentes. Porque assim, Adão viveu durante pelo menos as primeiras tantas gerações que passaram ali. Quantos anos Adão viveu? Que eu não sei. 900 e pouco. Então, quantas gerações ele viu? Ele deve ter visto pelo menos uma dúzia de geração. Sim. Cara, em que geração que o negócio desandou? Adão tava por ali, cara, entendeu? Ele tinha um chamado para botar ordem naquela parada, entendeu? Então, é isso. Ele tinha alguns chamados específicos, alguns chamados gerais, mas é Deus que deu para ele, né? Não foi. Então, um mentor pode até te ajudar, mas, cara, é um negócio sobrenatural, é de Deus. Eu não posso determinar para você ser algo que eu quero que você seja. Mas tem um ponto aí só, que é o que me chama a atenção, que tá muito relacionado com essa parte do mentor mesmo que você disse. Pô, quem que era o discipulador de Adão? O próprio Deus. O próprio Deus. Então, o primeiro chamado dele ali era estar com Deus. E aí, por estar com ele, claro que ele vai fazer todas as outras coisas. E é isso que eu acho que muitas pessoas se perdem. Porque às vezes você vai servir a Deus, vai fazer, vai trabalhar, vai tocar, vai pregar. Só que se você deixar esse primeiro chamado aí nenhum dos outros vai funcionar. Isso é tão louco que quando ele pecou, Deus não perguntou para ele o que ele fez. Perguntou onde ele estava. Uhum. Tipo assim, se você tivesse comigo aqui, você não ia ter feito essa besteira que você fez. Pô, isso aí. Isso tem muito a ver com os mandamentos também. O primeiro deles é só ama a Deus. O resto a gente desenrola aí, né? Eu vi um podcast essa semana, chamou a atenção também. Falei, cara, isso faz total sentido. O cara tava falando, vou andar de lado um pouquinho, de gente com ferida de igreja, tal, ferida com pastor, ferida não sei o que e tal. Aí ele falou, você já percebeu que essas pessoas estão feridas? Faz só uma pergunta pra elas, como que tá o seu devocional? Mano, isso é muito real. Porque ele falou, eu duvido, esse menino falava assim, eu duvido que se esse cara tiver com o devocional em dia, buscando a Deus, assim, junto com Deus, orando, lendo Bíblia, se ele vai ser ferido, cara. Isso pra mim explodiu minha cabeça. Eu falei, mano, isso é muito verdade. Você pode ver, pode analisar cada um aqui. O momento que você tava mais amargo, mais feridinho, vê se você tava lendo Bíblia e tava orando. Duvido, irmão. Que se você estiver ali nesse primeiro chamado, nenhum outro vai falhar, mano. É, isso aí. Não é só a graça, né? Você tem uma manutenção, né? É que nem carro, né? Você não vai andar com o carro só colocando combustível nele. É. Você precisa fazer manutenção, cuidar de óleo, cuidar de pneu, cuidar de um monte de coisa. E quando a gente fala de chamado, é a mesma coisa, né? Recebi o chamado, agora eu vou viver pela graça aqui e seja o que Deus quiser. Uhum. Tipo, eles têm que se preparar, né? Esse é um monte de pequenas coisas, né? São várias coisas, né? E são coisas que às vezes as pessoas novas e as pessoas mais que estão novas na fé, que estão novas na igreja, às vezes elas não conseguem entender, né? Eu vejo muito, até eu já vou engatar minha pergunta agora, eu vejo muito na igreja a questão de ansiedade das pessoas, ansiedade não, mas pessoas que são muito movidas por essa motivação inicial, aquele primeiro amor, aquele fogo do começo, e que, de alguma forma, elas identificam ali um chamado, alguma coisa. E, às vezes, as pessoas elas não têm uma paciência para desenvolver aquele chamado. Porque não é assim, né? Deus vai te capacitar, que vai fazer um chamado, fez o chamado pro Alê de músico, hoje de adorador. Vamos falar de músico, vamos falar de adorador? Só que você não vai sair adorando como o Cirilo, como a Ademar de Campos. É uma construção que você vai ter, é um devocional, é uma entrega, são tempos de quarto com Jesus, são ministrações que vão te amadurecendo. E às vezes a gente vê muitas pessoas se perdendo
porque elas não conseguiram tratar essa ansiedade. De falar assim, putz, Deus me chamou para fazer tal coisa. Você acha que elas tiveram expectativa frustrada, assim? Não é expectativa frustrada, mas é uma expectativa errada. Sabe, assim, de falar assim, puxa, Deus me chamou, eu percebi que Deus hoje me chamou para ser pregador da palavra, para eu ser líder de alguma coisa, para eu abrir um ministério. Daí vai chegar no paizão e falar assim, ó, lembra aquele culto? Deus me habilitou para ser isso. Uhum. Só que é uma pessoa nova, que a gente está começando a conhecer. Daí a pessoa fala assim, putz, eu preciso abrir um ministério disso, para isso. Daí o pastor, né, sabiamente fala, vamos orar, né, vamos caminhar juntos. Daí a pessoa se revolta, a pessoa, né, tem aquela... Tá limitando meu chamado. Tá limitando meu chamado. Quantas vezes você já não ouviu isso, paizão? Muitas. A minha resposta é sempre assim, então eu sou mais poderoso que Deus, pô. Se Deus te deu essa chamada e eu que tô limitando, eu dou um overrule em Deus, entendeu? Porque eu me deparo com essas situações assim, eu percebo em algumas pessoas, né? A pessoa fala assim, putz, eu tenho uma aptidão tão boa para isso. Até no Ministério de Áudio, assim, já entraram pessoas e não ficaram, não permanecem. A gente sabe assim, são pessoas que são boas tecnicamente. Mas será que são pessoas que na hora que der o perrengue, são pessoas que vão segurar o reggae? Sabe assim, não tecnicamente estou falando, mas espiritualmente. Será que na hora que o pastor chamar de última hora aqui para fazer uma reunião e precisar de um técnico de som, esse cara vai trincar? Será que ele vai ter maturidade para participar de uma reunião aqui de diáconos que vai precisar de um operador de áudio? Sabe assim? Então, mas Deus vai trabalhando o caráter dessa pessoa para quando chegar a hora dela, né? Tem mais a ver com caráter do que com talento. É verdade. Sabe por quê? Porque na área do talento Deus resolve. Pum. Agora, do caráter é você quem faz as escolhas, né? Então Deus precisa aprimorar essa área antes de meter a pessoa no rock. A questão do tempo é uma questão super importante no chamado, né, pastor? É muito. Por isso que eu vejo músico, cara, especialmente quem é exposto, e você falou assim, a gente falou aquela hora do cara usar o chamado como pedestal. Isso acontece muito com músico. E aí a pessoa se sente vista, exposta, só que o caráter dela não estava tratado o suficiente para ela, né, entender que aquilo tem a ver com Deus e não com ela. É difícil o músico, hein? É difícil. Porque dentre tantas e tantos ofícios, é uma que ela está intrínseca na exposição. E como é difícil tratar quando há exposição, porque como saber o time, como... Mas eu vou te dizer, cara, que o pastor também, as pessoas gostam, não estou falando isso de uma forma tão pejorativa, mas assim, sabe a síndrome de herói? De você gostar de herói e você se colocar mesmo nessa condição de eu resolvo? Não, você identificar alguém como um herói, porque é uma idolatria. Não. Você, no sentido que eu estou falando, é assim, você reputa aquela pessoa uma condição de heróica, ou porque de verdade você não consegue realizar aquilo que você projetou que alguém consegue. Então você fala assim, não, mas ele é herói. Eu não, então o ser humano ele gosta de projetar essa condição em alguém. E o pastor, ele às vezes ele entra nessa condição. As pessoas colocam ele num holofote, e tanta coisa que tem pouquíssimo a ver comigo. Mas as pessoas, eu vou dar um exemplo, o Instituto Forte. Ela tem pouco a ver comigo, ela tem muito a ver com as dezenas de voluntários que fazem um trabalho lindo. Mas eles vêm e falam, pô, parabéns. Parabéns, cara, vai dar parabéns para aquela, para as meninas. Porque tem pouco a ver comigo, mas pum, eles gostam de identificar alguém. Então, eu tenho que saber trabalhar isso também, como um músico, como alguém que é exposto. Porque se você um dia errar nisso aí, cara, e usar isso como pedestal, meu irmão, acabou. Você vira, né, sei lá. Eu não vou generalizar, mas talvez por isso que uma grande quantidade de filhos de pastores não tenham acompanhamento, porque talvez há uma autossuficiência de que, não, comigo tá tudo bem. Não tá, porque não há um empenho. Mas pastores também que são
não vou exaltado, mas que são, assim, supervalorizados. Sim. E por que a gente falou nisso na palavra? Por causa da galera que quer os Elias por perto, que se identificam com uma pessoa ou com a ideia de uma pessoa que é o profeta, é o herói, é o super, enquanto elas não podem ser. Elas projetam em alguém que esse alguém seja aquilo que elas não podem ser. Então, eles chegam para Eliseu e falam, cara, deixa a gente buscar Elias. Sério, cara? Que brochada em Eliseu, hein? Que Eliseu é uma brochada. O cara acabou de assumir né? Vamos procurar. Cara, isso é legal, mas, mano, deixa a gente procurar Elias, né? Tipo isso. Realmente, só isso aí já poderia desanimar ele, né, cara? Nossa. E se você fala, não vai. O cara não tá deixando ir porque ele assumiu aí a cadeira, não quer mais largar esse osso aí, vai que a gente acha Elias, né? O cara não quer que a gente ache Elias. Mas ele foi top, né? Vai lá. Então, depois de insistência, tá bom, vai lá, né? Mas era um enfoque que a gente podia ter falado no culto, né? E muitas vezes, cara, as pessoas que não conseguem ouvir uma direção de uma liderança, elas falam, o pastor não quer que eu cresça. Sério? Será? Ou será que você precisa passar por um processo mesmo para alinhar um pouco mais teu caráter, para você estar pronto na hora que vai, né? E aí vem esse lance, cara. Se você confia na idoneidade, no caráter de Cristo, do teu pastor e etc., você já viu o tipo de pessoa que disputa com o pai? Ou pai que disputa com o filho? É feio, né? Feião, porque fica enciumado, que o filho tá se dando bem e disputa e tal. Cara, um pai, tanto natural quanto espiritual, só vai querer o melhor pro filho. Só vai querer ver ele voando, cara. Só vai querer ver ele crescendo, entendeu? Prosperando e vivendo experiências, tanto no espírito quanto naturalmente maiores, cara. Entendeu? Eu tenho essa alegria, cara. Tenho muito essa alegria. E aí as pessoas acham que você está limitando, botando um teto, enquanto na verdade você só quer que elas entendam aquilo que você um dia entendeu. Mas eu achei muito legal o que o Caio falou, porque de verdade, a gente só vai habilitar essa confiança porque tá tratando de futuro, cara. É uma coisa muito... É que nem o teu lance, a empresa, os negócios, caramba, e agora vem uma igreja. Você só vai entregar isso, pôr a conta em risco, se de fato você falar, cara, eu tô confiando muito no Senhor. Você tá em muita comunhão com o Pai pra, tipo, discernir isso no espírito e falar, ok, tá tudo bem. Porque, cara, é difícil. Racionalmente difícil, né? Só constrói um plano, constrói uma parada e agora? Mas só o chamado em si, só a palavra não é suficiente, né, pai? No seu caso, você teve uma preparação antes, né? Você foi preparado para assumir o ministério. Cara, uma palavra que foi muito marcante para mim, daquelas que você grava um pouco no coração e marca, é uma palavra meio redundante, mas é uma palavra chamada O Chamado. Eu preguei sobre Samuel e o chamado de Samuel. Cara, ela vale a pena ser ouvida. Ela é muito linda, porque quando Samuel é chamado, ele não tinha ele não tinha experiência com a voz de Deus. A voz de Deus era estranha para ele. Ele não sabia identificar a voz de Deus. E ele não sabia identificar um pouco do chamado dele. Qual que é o chamado do profeta? Lembra do foretelling e forthtelling? Ou você prevê o futuro ou você confronta o presente? O que é melhor? Falar do futuro ou confrontar o presente? Porque falar do futuro, você tem uma chance dele dar certo e uma chance dele não dar. Mas se você confrontar o presente e ajustar e alinhar a tua vida... Você o lance de Samuel, né? E aí qual é o chamado dele? Meu confrontar Deus, Eli. E então ele não tem familiaridade com o chamado profético. Aliás, em Eli para Samuel há uma mudança de paradigma na igreja, na história do povo de Deus e do modo em que Deus iria operar. Já não era mais um modelo sacerdotal, mas um modelo profético, onde o profeta, o primeiro profeta Samuel, começou e deu start na época dos profetas. Então, cara, era uma mudança incrível que estava acontecendo. E só que você vê o começo dele, cara, dificuldade de identificar, insegurança, medo de fazer o que tem que fazer, de fazer o que tem que ser feito. Então, ouvir a Deus é uma coisa, mas tem várias outras coisas que vão confirmando o chamado dele, né?
No caso dele, cara, ele teve que agir, ele teve que falar. Por exemplo, e se Deus fala assim, então, eu não tô feliz com ele, tá tudo desarrumado a casa dele. Ah, pô, tá, então. Obrigado por compartilhar. Sério, é isso? Né? Aí você fala assim, cara, como é que eu vou? Por exemplo, pensa eu ali falando para algumas autoridades dessa cidade se ajoelharem e repetirem uma oração. E se o cara falasse assim, você tá louco, moleque? Quem que você pensa que você é? Entendeu? Como é que fica? Eu sei lá o que ia acontecer. Imagina se Samuel chega e fala, então, Deus falou que a tua casa vai cair. E ele, então tá. E aí ele, caraca, ele não me bateu, ele não me prendeu, ele não refutou, ele não me chamou de moleque. Então acho que funcionou. Acho que eu tô falando em nome do Senhor mesmo. Não, acho que eu tenho essa autoridade. Tem que entregar essa mensagem pro cara que constituiu ele. Exatamente. Que preparou ele, que ensinou tudo para ele. Cara. Então, por exemplo, olha que louco. Essa passagem que eu mencionei, onde Jeroboão estabelece esses ritos em Betel, no culto de inauguração dos falsos deuses, no evento em que ele consagrou o altar e estabeleceu Betel como essa casa de adoração no norte, Deus imediatamente manda um profeta sem nome. E posso falar, essa foi a primeira mensagem que eu preguei no Bola de Neve na minha vida. Foi a mensagem do curso de líderes quando eu fui formado como líder em 2003. Olha que louco. Está em 1 Reis capítulo 13. Jeroboão faz esse altar em Betel. Deus manda um profeta de Judá e fala assim, vai até Israel, até Betel, e confronta Jeroboão, porque esse altar que ele está levantando aí, isso é uma palhaçada. Caraca, só que Jeroboão era um brabo. Por isso que ele se tornou rei. Não era ungido. Mas Deus colocou ele lá. Ele era tipo um líder sindical que fez um motim lá e começou o Reino do Norte. É uma história mais longa. Mas ele vai e ele tinha toda a autoridade, os capangas, e aí ele vai e confronta o rei. Cara, imagina, desculpa o termo aqui, o cagaço pra você ir confrontar o rei, né? Qualquer que você podia levar uma lança no meio do peito de qualquer segurança do rei ali. Sabe o que acontece? Quando o rei levanta o braço para dizer assim, prendam esse profeta, o braço dele endurece e congela duro. Nossa. Aí ele olha, fica desesperado e fala para o próprio profeta de Deus, ora para o teu Deus para o meu braço voltar ao normal. Sabe o que ele faz? Ele ora e o braço do cara volta ao normal. Ou seja, Deus te fala para você fazer, mas se você não for e fizer, você nunca vai saber que Deus de fato te respalda. Então, por isso que você tem que ir além da voz, você tem que ir além do chamado. Né? E é esse sentimento que a gente orou no final, que é um sentimento de... É uma indignação, né? Com a situação real. Eu não vou dizer... Indignação é uma palavra para ser usada, mas eu acho que eu falei não se conformar. Isso, exato. Com a condição. Exato. Você tem que dar um passo, cara. Você tem que fazer algo que se fosse por você mesmo não faria. É quando você, pede uma audiência com o chefe da tua empresa. É quando você... Cara, quando você faz alguma loucura assim, você fala, isso daqui normalmente não faria, mas porque Deus está na parada. Como é que a gente pode fazer para não confundir ousadia com precipitação? Essa é uma boa palavra, cara. Caramba, você guardou mesmo essa daí. Vamos fazer uma pausa aqui. Guardou essa daí. Eu vou no banheiro ali. Você mandou a braba, hein? Essa é uma confusão que pode acontecer, porque normalmente você não vai se sentir totalmente preparado para aquilo. Sim. E aí você vai falar assim, não, acho que eu estou precipitado, eu não estou preparado. Mas quando é que nós estamos mesmo? Então olha que paradoxo, a gente tem que se preparar para quando chegar a hora você não se sentir preparado. Cara, sabe que já aconteceu várias vezes comigo assim, mas várias mesmo. De Deus me dar uma direção, me dar uma palavra para eu falar com alguém, ou enfim, numa reunião de oração, ou com alguém. E aí eu reter aquilo, porque eu pensando que aquilo era da minha cabeça,
e daí daqui a pouco o Cauê aqui do meu lado fala o que Deus tinha pedido pra eu falar. Nossa, isso é terrível, cara. Direto. Dá uma vergonha dos anjos, dá uma vergonha do Cara, reino. dá. Eu falo assim, meu, como eu, Não é possível, cara. como eu sou encebado, mas eu já aprendi que quando Deus, por exemplo, traz uma pessoa na mente, você pode parar e falar, tá bom, Deus, eu vou me ajoelhar ali no cantinho 5 minutinhos para entender o que o Senhor quer que eu fale. E muitas vezes eu não tenho esses 5 minutinhos, mas eu aprendi a falar assim, e aí, tudo bem? Deus me trouxe você em espírito aqui, tá tudo bem? Ou pelo menos eu faço isso. Cara, eu tive recente, poucos dias atrás, uma experiência incrível. Deus me falou, Deus me trouxe uma pessoa em mente. É assim, pum, do Neida, pau. De repente ela martela ali 2, 3 vezes. Cara, por que estou pensando nessa pessoa? Não mandei. Eu acho que eu falei aqui, não? Você falou. Falei, né? Falou. Era tipo uma sexta-noite. Aí no domingo, pum, de novo. Aí eu falei, e aí, tudo bem? Deus me trouxe você, tenho trazido esses dias e tal. Aí a pessoa falou, sexta-feira eu fiz isso, tô mal, não tô legal. Por quê? Porque sexta aconteceu isso. Olha só. Eu tinha se envolvido com uma outra pessoa do jeito que não devia. E eu falei, caraca, se eu pudesse, se eu tivesse feito na sexta, talvez as coisas não teriam como estão. E aí bizarro. é péssimo, cara. Você se sente mal por não ter feito aquilo que Deus queria que você tivesse feito. Cara, sabe um ponto que eu... Falei. Foi mal. Não, vai lá. E aí eu só ia terminar para falar, quando que você sente que confunde quando é precipitação e quando é voz de Deus? Cara, eu acho que você tem que não ir tipo como se não houvesse amanhã. Sente o terreno, você vai saber se é precipitação ou não. Por exemplo, imagina que eu colocasse essa pessoa, ligasse na sexta, ela falasse, tá tudo bem. Bom, ainda bem que eu não mandei uma mensagem. Desperta tu que dorme, sai dessa vida de pecado, senão tu irás pro inferno. Sei lá, entendeu? Então, que profeta que eu for? Vou escrever isso? Ou eu vou falar, não, deixa eu sentir, está tudo bem. Sei lá, é uma forma que pelo menos eu tenho de não me sentir que eu me precipitei, mas que também não ignorei a voz de Deus. Eu vou lá e tal. Né? Como a gente mesmo instrui, às vezes você sentiu alguma coisa, fala para a pessoa, cara, eu não sei se você... Se faz sentido para você, mas eu tenho sentido no meu coração que Deus está me falando a teu respeito isso. Se for de Deus, recebe para tua... Cara, porque eu sei que Deus falou, mas será? Então eu vou apresentar de um jeito que eu não me sinta o profeta das nações e nem o covarde idiota que não falou. Eu sinto isso. Não sei se faz sentido, estou aqui, tal. Assim, pelo menos essa é a estratégia que eu adoto. Top, muito bom. Caramba. Falamos um pouquinho de Eliseu, né? Nós precisamos falar do Eliseu, pô. Você ia perguntar alguma coisa. Eu só ia falar que eu achei muito interessante quando você falou assim, cara, Deus tem método e a mesma transição de Elias para Eliseu, ela se repete, ela já tinha acontecido entre Moisés e Josué. Cara, achei isso muito é legal. muito louco. Esse paralelo foi legal. Esse paralelo é legal porque assim, a sucessão de Josué com Moisés é uma sucessão muito simbólica também em coisa. Primeiro pelo cruzamento, pelo cruzar o Jordão e tal, mas há um simbolismo que é muito louco também em Elias e em Jesus, porque ele é tomado para os céus e do jeito que ele deixa a capa dele cair, Jesus sobe, mas ele deixa o espírito dele com a direção de que você vai fazer coisas maiores do que eu. Uau. Então recebe essa unção, eu vou, mas eu deixo uma unção para você fazer mais do que eu. E esse é um paralelo incrível também, cara, para que a gente vá e faça coisas maiores, sério, maior que Jesus. Né? Por que não? Ele que falou, pô. Ele que falou, pô. Entendeu? Então, eu achei demais esse paralelo em Jesus também de subir. Moisés, a Bíblia fala sobre a morte dele, sobre contestar o corpo dele, de forma que eu acho que ele não viveu o que Enoque viveu e o que Elias viveu. Morreu mesmo, né? Ou não, eu não sei, ninguém nunca viu esse corpo, eu não sei lá o que Mas aconteceu. ele morreu, né?
Parece que sim. Pelo que consta, ele morreu. Mas ninguém achou o corpo dele. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala de 3 pessoas que, teoricamente, não, né? Moisés, Enoque e Elias. Agora, é muito simbólico no Monte da Transfiguração aparecer Moisés e Elias. Exatamente as 2 pessoas da qual o corpo não se decompôs, da qual a gente não viu isso acontecer, entendeu? Não se sabe a respeito disso. Então, Interessante. Isso é bem interessante. Caramba. Eu ia perguntar um negócio de Eliseu. Que você falou no começo sobre a maldição ali e tal, aquela parada que rola, você falou, pô, isso aí a gente pode explicar melhor. Do que mesmo? Da maldição de Yahvé. Da maldição de Yahvé. De Eliseu. Das lobas. Ou das ursas. A loba. Cara... Pô, ele tá com sono mesmo. Que horas são? 11? Tá cedo, mano. Louco. Nem hoje começou os gols do Fantástico. Nem começou. Nem 42 lobas. Nem quero ir ver hoje. Nem queira ver mesmo. As 40... Você mandou um 42 na pregação. Mandei. Mandou, 42 jovens. Mandou 42 lobas. 42 ursas. Não, Não, 42 42 jovens. Você mandou um 42 ursa. nada. Rebobina a fita aí. Certeza. Não, mas tá bom. Olha lá no YouTube. Tá tudo bem. Os números, dane-se os números. Não, eu quero... Deixa eu colocar de uma forma assim. É uma história maluca, difícil de ser compreendida. Mas foi mencionada, né? Isso é muito louco, né? Detalhe... É um detalhe, mas que o autor faz questão de mencionar. Mas assim, explicar a razão pela qual 2 ursas estraçalharam, despedaçaram, desculpa, é o termo que usou, 42 jovens... Cara, isso não é um negócio que acontece todo dia, entendeu? 2 ursas saírem do mato e despedaçarem 42 pessoas. Mas também é mancada aqui, né? Na NVI. Suma daqui, careca. Suma daqui, careca, é pesado, né, cara? Isso aí não se faz. Isso não é uma coisa que não se fala, né? Mas tem 2 coisas, e uma delas eu deveria ter falado, tá até anotado na palavra para falar, mas tem coisas que às vezes escapam. Cara, ele não pediu para as ursas saírem. Deus, que 2 ursas saiam e estraçalhem esses meninos. Cara, ele amaldiçoou em nome de Yahvé. O que isso quer dizer? Não é que ele lançou uma maldição assim, vocês vão morrer. Eu sinto assim, que ele falou assim, alguma coisa em relação à soberania de Yahvé em relação aos deuses que eles serviam em Betel. Dos bezerros que um dia foram, né, que Jeroboão estabeleceu e tal. Então, as ursas saírem não era uma coisa do controle dele. Olha só, diferente de Elias, quando ele fala assim, se eu sou homem de Deus, que caia um raio do céu e extermine esses 50 soldados. Eu imaginei algo nesse nível, assim. Não igual, mas tipo assim, quando... Aqui, ó, voltando, você olhou, eu amaldiçoei em nome do Senhor. Tipo assim, então se eu não sou profeta e tal, então vocês vão ver o que vai acontecer, sei lá, alguma coisa assim. Então, mas ele joga para Deus isso. Sim. Não é ele que está se defendendo. É como se ele lançasse para Deus. Porque não foi ele quem pediu ursa, mas elas saíram. Foi o método que Deus escolheu, não foi ele, entendeu? Não foi o que ele queria que acontecesse, ou o que ele determinou que acontecesse. Deus não respaldou a palavra dele, mas respaldou ele. Sim. E o nome dele mesmo, por amor ao nome dele. Então as ursas eram uma coisa fora do controle dele, de Eliseu. Vamos assim dizer, né? Mas o que eu ia dizer assim, quando você olha uma história maluca dessa... É tipo aquela oração que o Senhor o repreenda, tipo isso. Que o Senhor o repreenda, qualquer coisa desse tipo. Qualquer coisa desse tipo. Mas é como se esse cenário estivesse revelando algo muito maior, não é? Então, é isso que eu ia falar. Quando você olha uma história maluca e você fala, cara, deve ter uma explicação, deve ter uma razão para isso. Uma das formas de você encontrar uma explicação para histórias na Bíblia, que às vezes pastor tem vontade de pular, pessoal, a história é louca, mas nós vamos pular essa página, tudo bem? Nós vamos para outra? Porque eu não consigo explicar para vocês isso aqui, desculpa. Às vezes dá vontade de fazer isso. E tem vezes que eu converso com a Franz e ela fala assim, por isso aí, o povo não tá preparado para ouvir um bagulho desse aí. Tipo, 42 ursas. Cara, sério? Aí, ó, Deus, tá vendo? 42... Oh, perdão, 42... Aí, é verdade.
Eu acho que ele Verdade. te amaldiçoou em nome de Javé. verdade, é verdade. É quase isso mesmo. Isso é uma manada de... Não tinha falado, falou agora. Falou. 42 moleque despedaçado por ursa. Cara, Carneficina, mano. carneficina. Meu Deus. Quem já assistiu o filme do Leonardo DiCaprio lá, que ele luta com o urso lá? Nossa. Pesada aquela cena. Ele não Nossa, por fala, falar- né? Regresso. Aquele que não Por tem... falar nisso, essa semana teve o vídeo do pastor que tava Meu pregando Deus no meio do do céu. mato. Você viu isso aí, passou não? uma jaguatirica atrás dele. Jaguatirica atrás dele, assim, ó. A câmera Igreja! pegando, ele pregando aqui. Ele pregando na câmera, ele pregando na câmera. No meio do mato. Igreja, não sei o que e tal, e Jesus. Aí, um barulho no mato, ele olha pra trás, tem logo uma onça ele fez? passando. Ele ficou Fica em congelado. choque, paizão, fica em choque. Aí ele para assim, aí ele olha pra câmera, ele para porque, Ele tipo, vê pela câmera. pra não ouvir o barulho, né? Aí a onça passa bem devagarzinho assim, e vai embora. Aí ele fala assim, olha a onça, igreja. Eu não vi. Eu não Aí vi ele isso, fala, tira essa onça daqui, Jesus. É uma boa coisa pra se falar. Mano, mas já pensou, mano? Eu falei pra Aline que eu vou gravar um vídeo com ela. E vou usar esse áudio. Sabe esses vídeos que você só dubla? Vai aparecendo ela no fundo. Eu falo, tira essa, olha lá, a onça, igreja. Boa, boa. Já vai virar, mano. Deus, já mano. vai virar. Mano do céu. Mas enfim, quando você vê uma história maluca dessa e você quer encontrar uma explicação, uma das formas de você encontrar uma explicação para alguma passagem maluca é olhando para padrões da Bíblia. Quando a Bíblia repete padrões, por quê daquilo? Cara, quando a gente lê a Bíblia, cara, a gente tá falando em 66 livros, em total, completa unidade e harmonia, que contam basicamente uma única história, é Deus falando. Tensão, né? E você vê padrões ali. Por exemplo, você vê padrões de mulheres estéreis que passam a dar luz, com um propósito específico, modo de dizer. Você vê padrões de reis confrontando. Existe um padrão. Então, por exemplo, qual é o padrão de um animal destruindo algo? Por exemplo, vou dar um exemplo. Sabe aquela passagem do profeta que vai denunciar Jeroboão, o braço dele congela, ele ora, o braço volta? Aquele profeta tinha uma direção. A direção é: vá até aquele lugar, não coma nada lá, não beba nada lá e volte por um caminho diferente do que você foi. A tua missão é papum. Vai, confronta e volta. Beleza? Beleza. Pois é. A Bíblia diz que em Betel tinha um profeta velho e o profeta velho alcança o profeta jovem e fala assim: escuta, você que confrontou lá de Jeroboão? Pois não, sou eu mesmo. Cara, é o seguinte, vamos para minha casa, cara. Você precisa descansar. Assim, a viagem, né? E aí ele fala: não posso. Deus me deu uma direção. Não posso comer e nem beber nada aqui e voltar por outro caminho. Pois é, que eu também sou profeta e Deus falou comigo que é para você ficar. Xiii. Aí não, então tá bom, vamos lá. Aí ele vai. Sabe o que acontece? Eles estão na mesa comendo. Cara, Fabi, você conhece essa história, Fabi? Você pregou, tô no maior você clima pregou aqui, isso aí. Você pregou isso aí. Já preguei. Não Pois faça, é, não faça essa perguntas. foi a prime- Conta. Eles estão na mesa comendo, o profeta velho e o profeta novo, vamos assim dizer, e o profeta velho é tomado pelo Espírito de Deus, olha para o profeta e fala: Some por daqui. que é que você veio comer e beber aqui quando eu te falei para você não comer e beber? Não. Só por causa disso, você não vai chegar de volta e um leão vai te tacar no caminho. Nossa, mano. Ele sai e no caminho um leão ataca ele e mata ele. Por causa que desobediência, ou sei lá, alguma coisa assim. Então, existe um padrão, cara, e você vê. E qual é o padrão na história inteira de Elias e Eliseu? Todos aqueles que não aceitam o profético de Deus, a correção, alinhamento de Deus, eles vivem algum tipo de... Entendeu? Então, é muito difícil você tentar achar uma explicação de que Deus é bravinho. Mas quando a gente traz esse paralelo de Moisés, no meio do caminho ali, quando o povo se corrompeu com idolatria, a terra abriu, a galera foi engolida. Pois é. Tem a ver com isso Padrão, também, né? Esse padrão esse de- corrompimento aí, né? É padrão de se corromper, de rebeldia, Rebeldia. e viver esse tipo de... E tem o outro lado também, né? Daniel na cova dos leões, que não foi devorado. Então, Os amigos dele que foram lançados no forno lá e não se ou seja, o queimaram. padrão contrário padrão da obediência também também é real. Para né? confirmar, né? É. A santidade, o que é santo, o que não é santo.
Ou seja, a pior coisa que você pode fazer, cara, é pegar um trecho da Bíblia isolado e querer analisar ele sem contexto, entendeu? Sem olhar o que está acontecendo, o que vai acontecer depois, por que aquele trecho está ali, o que está acontecendo e etc, e etc. Agora, se a gente tiver que apontar o barco para o fim aqui, apontar para o fim, para mim uma das coisas que mais fala nesse negócio a respeito de respaldar um chamado de uma pessoa, diz respeito para mim é o seguinte: o que você toca traz vida ou não? Porque se traz, é Deus contigo. E se traz, entendeu? No caso dele, ele chegou em uma cidade falida, no sentido de ser frutífera, de ser fértil, de ser... E ele vai e reverte uma maldição, cara, naquele lugar. É muito forte. Ele traz vida para Jericó. Assim como ele pega Betel, um lugar consagrado ao Senhor por Jacó, um lugar que chamava Luz, e que ele dá o nome de Casa de Deus. Isso está em Gênesis 28, 17. Tão temível é este lugar, por acaso não é a casa de Deus? E ele dá o nome de Betel. O mesmo lugar que ele recebe a palavra profética de Deus: eu sou contigo, você vai ser herdeiro do legado de Abraão, de Jacó, de Isaac. Quando ele vê a escada, né? Quando ele vê a escada. Na volta, 20 e poucos anos depois, ele para em Betel. Como é que um lugar abençoado virou um lugar maldito? Porque não recebeu a presença de Deus. E isso para mim foi muito, muito profético, cara. Porque quando a gente olha, por exemplo, para a cidade de Guarulhos, sabe essa unção que a gente fez no pátio? Como que chama? Pátio municipal? Paço municipal. Paço municipal, Paço municipal. Cara, a gente teve revelação lá de sangue, de trabalhos de sangue derramado e da necessidade de remissão do sangue derramado. Há um preço, cara, que precisa ser pago. Há alguma coisa que precisa ser feito. E há o preço de sangue, cara. Alguém pagou um preço. E esses preços são pagos pelas trevas também. Por isso que o sacrifício de animais, derramamento de sangue de crianças, ofertas, sacrifício, sangue derramado por conta de tudo que é... Sangue de criança é Maloque, né? Que é um Moloque. De tudo que é violência urbana, que é sangue derramado mesmo, assassinato e etc. Tudo isso, cara, consagração mesmo. Consagração. Né? E a consagração daqueles filhos que foi feito para a restauração daquela cidade é uma consagração mesmo. Então até as trevas conhecem esse segredo, cara. Entendeu? Então eu fiquei muito intrigado sobre preço de sangue que é pago para que alguma coisa seja estabelecida, tanto no reino das trevas quanto no reino de Deus, entendeu? E achei muito louco, cara. Muito louco, porque você contando essa história aí, agora eu fiquei viajando aqui. Sabe o que vocês foram fazer lá nesse dia que vocês foram no Paço Municipal, no gabinete? Vocês foram jogar sal lá na fonte, mano. Porque tá falando exatamente isso. Como pode ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa. E a terra é improdutiva. E você já até testemunhou aqui, que depois recebeu o testemunho agora, que é... É como se ele fosse orar num lugar que fosse promíscuo, assim, tipo... Você vai orar num lugar que ninguém acredita em Deus... Não, mais do que isso. Isso também, mas lá é a fonte. Lá é a Porque fonte. onde que o profeta foi jogar sal? Na fonte. Para que a água que fosse escorrer pela cidade... a fonte já era salgada, não era? Sim, claro. Ele jogou mais sal. Daí, isso. Tipo, ele foi orar, ele foi santificar um lugar que... Então, mas exato. Sabe de uma coisa? O sal, ele tem um segredo. O sal, ele torna uma água ruim. Né, nesse sentido. Aliás, para você tornar uma água boa, que é o que o estado, que é o que o país Israel faz, ele dessaliniza a água para que ela seja boa para irrigação, para qualquer coisa. Porque o sal, ele mata a vida. Se um dia que você for no Mar Morto, você vai entender, irmão, não tem vida. E tudo ao redor é morto. E tudo ao redor do mar, você tira uns bagulho de sal desse tamanho, assim, ó. Você pega uma pedra, morde assim, é sal. A pedra é coberta de sal. Arde a pele, pô. E tudo é morto. Então, quando Deus sentencia aquele lugar, que era o vale... Por que Ló escolheu aquele lugar? Porque ele era lindo, florescia. A Bíblia diz que parecia o Éden, de tão lindo que era. E virou o horror que é no aspecto de ser frutífero, né?
Por que eu estou falando tudo isso? Porque o sal, ele mata. E por que o sal ele é importante em outros aspectos? Porque se você, por exemplo, salgar uma carne, o sal mata tudo que tem lá e a carne não se decompõe. Entendeu? Para conservar? Para conservar. Então o sal, nesse aspecto, ele conserva, porque ele tira essa vida. Ou seja, ele usa o sal para desfazer aquilo que é ruim. Não sei se faz sentido, entendeu? É uma maldição reversa, assim. Eu vou usar o sal para igual você usaria o sal para não fazer com que uma carne apodrecesse, por exemplo. Então, é muito simbólico ele usar o sal nesse sentido para reverter a maldição de uma água que não era boa. Mas, assim, na fonte mesmo. E aí, tudo que jorra a partir dali é puro. Cara, sei lá. Referência de Jesus depois, né? Falar simbolismos, tem muitos. Sois o sal da terra também e tal. Jesus vai falar disso depois. Ele fala do sal, mas no sentido de sabor. Sim, de tempero. De tempero, e também, talvez, de preservar aquilo que são os valores e os princípios que a gente talvez teria que preservar. Você falou do Mar Morto, eu lembrei... Nossa, eu vou andar muito de lado agora. Que aquela menina lá com Israel, como é o nome dela? Aline. Que ela falou que no Mar Morto ela encontrou uns bichinhos lá, você viu? Eu ia perguntar isso, é real? Isso aí tem a ver com a profecia de Israel, né? Ela tem a ver, e Deus fala que o Mar Morto vai ter vida. Caramba. Né? E que do trono de Deus flui um rio em Jerusalém, cidade que ele escolheu para se estabelecer e para reinar. E esse rio vai trazer vida, e por onde passe, no Mar Morto, ele vai fazer aquele lugar reviver. A profecia é essa. Lamartine Pozella tá batendo forte aí no Instagram. Nossa, ontem ele postou um negócio muito legal, né? Do quê? Todo dia ele tá, mano, a volta de Jesus e tal, dos sinais. O vale de não sei o que, aquela porta por onde ele vai entrar para estabelecer naquele monte. Da Porta Dourada. Nossa, não, ele tá falando de vários sinais que tá aparecendo e tal, e esse daí do Mar Morto ele falou também recentemente. Isso é legal que ela filmou, cara, lá. Os peixinhos, né? Os peixinhos, mano. Isso é surreal, porque eu fui lá e eu vi, o bagulho é sinistro. Mas eu não sei exatamente onde tá. Não sei, deixa eu ver se... Eu acho que é Ezequiel. Deixa eu ver, Ezequiel. Liga pro Lamartine aí, pô. Vamos ligar, mano. Liga. Ezequiel 13. Falar nisso, a gente tem que programar. A gente não ligou mais pra ninguém, mano. É verdade, mano. Temos que ligar, mano. Eu não sei onde que tá, cara. Enfim, eu acho que é Ezequiel 47. Eu não sei, mas tá lá, em Ezequiel. Ele fala que o Mar Morto vai tomar vida. Só que ao redor do Mar Morto, você já ouviu falar do tal do Bolanes, que o Juan Ribe Palharini fala muito. Ao redor do Mar Morto, existem algumas... O Mar Morto é o lugar mais baixo da face da Terra, você tem noção, né? Ele fica, acho que, 420 metros abaixo do nível do mar. Ô, louco. É uma loucura, cara. Bizarro, né? É bizarro. Eu tava vendo até hoje uma imagem... Isso daí dá base, por exemplo, pro relato de Gênesis lá de Sodoma e Gomorra, que caiu fogo do céu e tal, porque, querendo ou não, um buraco na Terra ali. Por que tá tão abaixo? Caramba! Eu não acho que ele ficou abaixo depois do que aconteceu. Que louco. Já era um vale. Você acha que não? O Rio Jordão, ele tem, eu acho que em 190 quilômetros, uma queda de... Mano, eu vi isso recente. É um negócio forte, assim. Mas, enfim, imagina, eu sempre uso esse exemplo. Se você estiver em São Paulo pegando imigrantes, quando você pega e olha lá para embaixo, para a Baixada, e você vê Cubatão, a gente está mais ou menos a 600 metros de altitude, 600, 650 metros de altitude. A Paulista é bem mais, mas São Paulo é mais ou menos isso. Imagina você... É tipo esse tanto, só que depois do nível do mar. Meu Deus. Não tanto, mas 420. Mas dá para ter uma noção de como é baixo. E por que eu estou falando isso? Porque é tão baixo que você tem acesso a alguns lençóis de uma forma um pouco mais fácil. E ao redor do Mar Morto existem alguns... Tem uma palavra para água na Bíblia, para a Bíblia, que significa olho. É literalmente a palavra olho, que significa olho d'água. Quando Deus faz uma promessa, a terra que vocês vão, antes dele falar que a terra mana leite e mel, ele fala, é uma terra de águas. Águas de torrentes,
águas de poços, de óleos de poços e água de mananciais. São 3 níveis de água. Uma só acontece em temporada. A outra está lá, mas não é tão pura. E tem uma que é bem profunda, que é pura. Mais ou menos isso. É uma lição. Essa palavra é olho, porque ela é literalmente não sei se essa expressão é conhecida, olho d'água. Sim, sim. É quando você vê um negócio no chão que é tão redondinho, uma pocinha, mas que é uma pequena nascente que tem ali. Essas coisas estão brotando ao redor do mar. E elas vêm com água que é doce e que não é água do mar morto, salgada. E nessas pocinhas ao redor existem peixes, mas no mar em si não. Ah, tá. Ao redor. Não é no mar, é ao redor. Tá. Aliás, o Mar Morto diminuiu muito o nível, dizem, né? Na nossa época. Eu acho que naquela época, sei lá, de Davi, o mar já devia ser um pouco mais alto. Mas ao redor do mar existem uns lugares um pouco lamacentos. Tem até uma história bíblica que um rei está fugindo e ele atola numa lama lá, porque é bem lamacento, né? E O pessoal passa esses negócios na pele, não passa? Pra ficar lá boiando lá, ou não tem nada a ver? Passa. Eu vi esses negócios aí, fazer uma terapia lá na Passa. água. Lá. porque Lama na ela cara é lá. rica em mineral, Isso. alguma coisa assim, sei lá. Enfim, então é sobre isso daí, esse lugar ao redor que às vezes tem uns pontos d'água que saem e que são água fresca. Eu trouxe uns cremes do Mar Morto pra minha avó, até uns tempo atrás ela tinha. Umas lamas? Ela tinha. A França também tem uns guardados, acho que Tem. de trocentos anos atrás. Mano. Tá fedendo já. Mano, depois eu vou mostrar uma imagem. Aqui, achei. Olha que louco, ó. Eu vou postar essa fotinha, eu vou anexar essa fotinho aí, mas olha que louco, ó. Aqui, à esquerda tem o Monte Hermon. Em 190 quilômetros da fonte do Jordão até a Foz do Jordão, no começo do Mar Morto, são 190 quilômetros. Ela tem uma queda de 913 metros em 190 quilômetros. Tá vendo aqui, ó? Caramba. Aqui, ó. Uhum. Declive do Jordão de 913 metros. Cara, são quase 1000 metros, brother, de altitude. Em 190 quilômetros. Então a parte que a gente pega de corredeira, Cauê, é mais aqui, ó. Uhum. Onde a gente faz. E esse mar é fundo, Marcinho? O Mar Morto? Morto? Cara, Você dá um mergulhão assim, você chega no fundo dele ou não? mergulhão, meu irmão. Não Tem dá como pra você mergulhar, pai. Não dá pra você pôr a cabeça. Ai, meu Teve uma. Deus. Não, mergulhar é um Uma tia negócio aquele dia, ela mergulhou, né? Colocou a cabeça, quase Ah, então, morre. mas se cara, forçar. quase morre. Mas se forçar. Se forçar, você se ó, não enterra dá, lá, mano. né? Não, você pode até ter umas 2 pessoas subindo nas tuas costas e você afundar um pouquinho. Mas não dá, brother. É muito Caramba, salgado. mano. Teu olho vai irritar imediatamente. Você mano. vai passar mal. Caraca. A água é impossível, cara. Você sente arder a pele, é sério. A pele arde. Caramba. É. Se tiver uma feridinha, você não aguenta, irmão. Aí, Depois, se vocês puderem, ler sobre o Bolanes. E aí isso vai, acho que vai. Você tem que mais ir lá pra Nossa. colocar seu pé lá pra ver se. Pensei nisso. pra ver se sai as frieiras. Mano, se você tiver. Ô. Se você. Vai sair só o Ale, começo. se você tiver frieira, você tá morto, brother. Você tá morto. Lá no Mar Morto. Mas pôr no irmão aqui, meu? Não, Não, é a unha. Se colocar lá, Sara, eu acho. Olha, acho que vale a pena, hein, mano. Junta um troco. Acho que vale a pena. Ela só pôr o pé. Ó, essas imagens aqui dá pra ver bem, ó. Não é do meu pé, não, gente. Se colocar a imagem do pé do Ale, pé do ninguém Ale. nunca Ó, mais essa volta. frieira do dedinho aqui, meu irmão. Brincadeira. Eu tô mostrando. Eu tô mostrando os bolanes do Mar Morto, Os cara. bolhanos do meu pé. Ô, Meu Deus. se liga as imagens do Mar Morto diminuindo. Nossa, pode crer. Mano, ele era ó, em 1972 e como é hoje, ó. O bagulho tá, mano, sugando. Mas enfim. Nossa, quanto assunto. Somos bom. nosso assunto aleatório. Bem que você falou que ia dar uma andada de lado, hein, Ale? Andamos bem. Cara, mas teve uma coisa no final, paizão, que você falou que foi muito legal. Na ministração que você falou isso, quando já tava ali no mover final. Você falou assim, você não é... Você estava ministrando o pessoal, o povo, né? Você falou assim, você não é uma estatística. Essa parte foi muito legal, assim. Eu falei, caramba, agora
Agora foi aquela impulsionada que deu nesse monte de gente que tem aqui na igreja. Assim, cara, quantas pessoas tinha na igreja? Umas 900 pessoas tinha na igreja hoje. Daí se cada pessoa absorver que ela não é uma estatística, que ela não é uma pessoa sentada na cadeira de uma igreja, e entender que ela está fazendo parte de um chamado, de um processo, você imagina o tanto de obreiro, tanto de igreja, tanto de gente, que a gente, essa força que a gente tem hoje, essa força de trabalho que a gente tem hoje, de voluntariado, de gente trabalhando, você imagina o quanto isso vai se acrescentar ao longo do tempo, né? Essa é uma missão, né, pastor? É uma missão. E mais, cara, você fez uma pergunta no começo, assim, todo mundo tem uma missão? Todo mundo tem um chamado? Eu arrisco a dizer aqui, todo mundo tem. Ninguém é insubstituível. Deus levanta alguém. Mas a missão que Deus te desenhou para fazer, cara, eu acho que ela é tão única, ela é tão exclusiva, que se você não fizer, a gente vai levar um tempo para cobrir esse buraco do que não foi feito. Total. Porque ela tem a ver comigo, né? Com o meu jeito, com a minha identidade, com a minha forma. Quem você tocaria, quem você restauraria, quem que você preencher. Alguma coisa que é muito tão específico. Muito específico, cara. Muito específico. E tem a ver com o reino, Ale. Muito mais do que conosco, tem a ver com o reino. Sabe, é a gente fazer esse povo... Sabe assim, você já pensou nisso? Se todo mundo que estava no culto hoje, ou que estava online, entendeu que cada um de nós aqui não é uma estatística. Você já pensou? A gente ia ter que abrir quantas igrejas aqui em Guarulhos para colocar esse batalhão de gente para trabalhar. Mas é muito louco, pegando essa ministração que o Marcinho estava falando, ele falou sobre, cara, independente da tua origem, cara. Então, assim, tem muita coisa antes que tá tentando enterrar essa galera, né? Tem que enterrar isso, cara. Cara, se a gente... origem, enfim, os abusos. Mas se a gente entendesse essas herdades espirituais do mal que vieram se arrastando por gerações e a gente fosse profético o suficiente para olhar para frente, né? Não. Se a gente fosse profético o suficiente para pegar do céu as soluções para essas maldições, para essas questões, cara, a gente ia transformar as gerações a partir da gente com coisas novas, cara, com soluções, enfim. Cara, e esse eu acho que é o nosso papel no nosso dia. Tem uma passagem em Atos que eu gosto muito, quando Paulo está contando a história, ele fala assim: e morreu Davi depois de cumprir o propósito em sua geração. Então, cara, nós temos propósitos para nossa geração, cara. Que desculpa, o cara da geração seguinte não vai resolver nada, porque ele tinha que estar 40 anos antes, quando você estava vivo, entendeu? Desculpa, eu não sou a solução para o problema da geração do meu avô, tinha que ter vivido lá. Mas aquilo que não foi feito lá, a gente deixou arrastar para cá, infelizmente. Entendeu? Aí Deus levanta outra pessoa para resolver o problema daquela que não fez o que tinha que fazer. Alguma coisa assim. Bom, nós, por natureza, somos uma igreja profética, apostólica e tal, mas você, pastor, sente, pra gente encerrar, que há algo novo nesse sentido, assim, para nós como igreja, Guarulhos, assim, eu sinto algo diferente, assim, profético. Tem algo que você sente assim, ou sei lá? Eu vou, assim, ser sincero com vocês que eu me esforço para ser mais profético. Porque às vezes eu sinto que eu não sou. Não no sentido... Porque você pode ser profético de um jeito sem um estardalhaço profético. Sim. Você é profético... Você pode ser profético no ensino, por exemplo. Sim, mas você pode ser profético assim... Pum, entrei no meu ambiente de trabalho. Que estranho, tá tenso. Tá bom. Saber, eu vou lá pro banheiro, vou orar 5 minutos, pedir a graça de Deus, uma porção extra de paciência hoje, que eu tô vendo que o meu chefe tá atacado, e você volta e conduz aquele dia e sai no final do dia intacto. Você foi tão profético, irmão. Você discerniu o Espírito, você buscou de Deus a porção especial. Não teve estardalhaço, não teve palavra. Você sequer se dirigiu a alguém, mas você foi profético. Você buscou uma solução do céu para a tua vida, para aquela ocasião, para aquele momento. Então, um profético, às vezes, ele não precisa de eis que te digo, assim diz o Senhor, necessariamente. Sim.
Então, pô, nada como você pregar uma palavra profética, né? Que vai resolver, enfim. Mas eu sinto que às vezes eu gostaria de palavra de conhecimento, alguma coisa que seja assim, caraca, essa foi braba. Essa veio E eu sinto que eu gostaria de me mover assim, e gostaria que na igreja a gente tivesse pessoas que se movessem assim também. Profetas. Eu sei que tem muita gente com um veio profético na nossa casa, mas muita gente que às vezes se restringe, se segura um pouco e tal, dá essa liberdade para as pessoas serem proféticas. Agora, ser profeta, cara, precisa de bastante alinhamento, porque senão você sai deixando um rastro de estrago. Nossa, sim. Entendeu? E aí, como é que é aquele jargão ali que fala que a emenda é pior do que o soneto? Você faz um negócio que fica pior do que... Nossa, entendeu? Você estraga mais. Em vez de você trazer uma palavra que era para fazer alguma coisa boa, o que você fez só piorou. Cara, não ajudou, não sei se deu para entender. Não é ficar falando mal, assim, do passado, né? Principalmente de igrejas e ministérios, mas, cara, você é louco. Quantas pessoas carregam sequelas de ministérios ditos, né? Tipo, proféticos, e que, cara, a galera deitava e rolava nesse... Esse ministério profético, ele podia ser tão bom, só que o fato dele existir foi pior do que se ele nunca tivesse existido. Entendeu? Dá pra entender. É verdade. É que tem o profético e tem o patético, né? Tem essa. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, imagina Não, que... por exemplo, esses caras que ficam, desculpa. Mas é o pedestal, Falando o que do CPF, se você que é mano, o RG, o Serasa também sabe o número do meu RG, mano. Tipo, então. umas profecias que não tem sentido, mano. Tipo, pra que Deus vai revelar o CPF de alguém? Pra mostrar que ele é Deus ou pra mostrar que o cara é profeta? É um negócio meio sem sentido. Causa estrago. Você já viu aqueles tratamentos de doença que os caras, botam uma dose, um raio tão forte lá que a pessoa morre por causa do tratamento e não por causa da doença. Sim. Entendeu? É pior do que aquele mal que você poderia ter vindo curar com a palavra profética, é o estrago que você deixa depois da palavra. Eu tô trabalhando com uma pessoa que ela é fruto disso, cara. É. E a gente se conheceu há muitos anos atrás, convivemos num período e ela não conseguiu até hoje, cara. A gente já teve ela alguns momentos... foi ferida, assim? E se mover todo aí, maluco, né? E tipo, olhando no olho assim, cara, mas e aí? Olha, eu não consigo, já não bloqueia em mim. Não, são traumas, né? São traumas. É um abuso, eu não sei se é um abuso, mas, sabe, beira um abuso. Sim. Bom, Paulo fala que entre todos os dons, para a gente buscar o de profecia, no sentido de falar, cara, tem muito dom bom, mas o de você buscar lá no céu, aquilo que você precisa para manifestar, isso aí, mano, é muito bom. Vai atrás desse, ele é top. Isso aí. Bom, isso aí, Eliseu tá lá, isso daí, sabe o que nós falamos? Cara, nós falamos vou chutar, depois que Elias sobe, das próximas 48 horas dele, só que agora o ministério dele vai se desenrolar. E aí acho que a gente vai continuar falando um pouco do ministério dele junto aos reis, junto às coisas que ele fez. Porque isso foi só o que aconteceu imediatamente depois que Elias subiu. As lobas, tudo isso aí? 42 lobas que foram engolidas por 2 meninos. Nossa, mano, essa é a Bíblia do Tiririca, mano. Pior que tá, não fica. Abestado. É isso aí, gente. Bom demais, hein, gente? Bom, top. Espero que vocês tenham gostado. Acho que vocês deram bastante risada hoje com a gente aqui também. E é isso. Esses são os nossos anexos. Agora pergunta, Cauê, quem que vai ganhar esses livros aí e como? Pois é. Na verdade, esse presente aqui é pra nós, né? A Jéssica falou que é pro pessoal da bancada, mas ela disse que pra gente aguardar aí que ela vai trazer um material pra audiência também. Então a gente precisa desenvolver um jeito das pessoas ganharem, né? Vamos, o nosso Instagram vai sair, gente, em nome de Jesus. Aleluia. Nosso Instagram saindo as formas de distribuir nossos... Mas bem lembrado, viu? Se meu pai tivesse aqui, ele ia falar, se ele sair, vai atrás, não deixa ele tão... Eu vou querer esse aqui do peixe aqui, ó. Não, isso aqui Qual é esse aí? A isca de Satanás. Mano, que... é meu. que Do bicho. Biver é meu. Ele fala sobre escandalon, é top. Esse aí é top, cara. Depois a gente troca. JC_livros. Segue lá o pessoal.
Que esse é um trabalho bem legal, bem incrível, porque é um chamado também de estar partilhando aí a palavra, vendendo material bom, coisa que a gente precisa ler aí para edificar a nossa fé. Amém? São os melhores livros aí do mundo cristão, você vai encontrar lá, com esse pessoal aí. Você vai comer esse bolinho aqui? Eu vou. Tá bom. Mano, o Ale tá de olho nesse bolo desde o Deus primeiro do céu, minuto, Pelo cara. amor de Deus. Desde o primeiro minuto, brother. Eu acho que é por isso que ele não Tem tá chocolate. vindo, ele Aperta, nunca mais aperta teve esfirra, o deve like aí se você não fez isso ainda, aperta o like, compartilha, deixa um comentário aqui, ajuda a gente aí na divulgação, tá bom? Manda esse material aí, esse link para mais pessoas. E nós nos vemos no próximo capítulo aí, pessoal. Deus Aí, abençoe. valeu, Valeu, gente. Abraço. É. Uhul.